últimas coisas, né? E eu falei para vocês que de todas as profecias que tinham que se cumprir, né, 97% dessas profecias já se cumpriram. Né? De acordo com os estudos, 97% dessas profecias elas já se cumpriram. Ou seja, faltam apenas 3% dessas profecias, que em número de eventos corresponde a 20 eventos ou a 20 profecias que ainda precisam se cumprir. E eu quero continuar falando a respeito desse assunto com vocês. Semana passada nós falamos a respeito, né, do ressurgimento do Império Romano, que era necessário que o Império Romano, né, ou aquele antigo império que nós lemos em Daniel, no capítulo 7, um animal terrível, né? A palavra do Senhor fala que ele era quase que indescritível, mas que possuía 7 cabeças, 10 chifres, né? E é necessário que este império seja revivido. Esta é uma profecia da palavra de Deus. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Amém? Ou melhor, continuar falando a respeito das profecias. A primeira delas, que precisa se cumprir, como nós falamos no domingo retrasado, é o arrebatamento da igreja. Ou seja, não existe nenhum outro evento, não existe nenhuma outra profecia. Sinais é uma coisa diferente, mas profecia. Não existe nenhuma outra profecia que precisa ser cumprida antes desta profecia. As duas profecias anteriores, amados, era o ressurgimento da nação de Israel, né? Ou a criação do Estado de Israel, e a outra era que a cidade de Jerusalém voltasse a ser, né, domínio, né, do povo de Israel, do povo dos judeus. Então, essas duas profecias, uma delas se cumpriu em 14 de maio de 1948 e a outra se cumpriu em, se não me engano, em 14 de maio. Eu sei que foi em 67, amados. 10 de junho de 1967. Quando a cidade de Jerusalém volta para o poder do povo de Israel. Tá? Então, a próxima profecia que nós falamos era o arrebatamento da igreja. E não havia nenhuma outra profecia que seria necessário acontecer para que essa profecia viesse a se cumprir. Então, a próxima profecia que tem que se cumprir, o arrebatamento da igreja. Guarda isso, o arrebatamento da igreja. Né? A qualquer momento, a igreja ela pode vir a ser arrebatada pelo Senhor Jesus, porque essa foi a promessa do Senhor Jesus. Amém? Depois do arrebatamento da igreja, ressurgimento do Império Romano, né? Do Quarto Império, tá? E aí, onde nós lemos que o animal, depois do arrebatamento da igreja, surge das águas do mar. E quando nós falamos a respeito de mar, é uma linguagem profética que está se referindo às nações, aos gentios. O mar Mediterrâneo sempre aponta para as nações gentílicas, né, os não-judeus, aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Tá? Então, é necessário que surja este império. Né? Outra profecia, terceira profecia das 20, em ordem crescente, né, até chegar na 20ª que falta, tá? Que seria o regresso de todo Israel para a sua terra. Então, todo o povo de Israel precisa regressar novamente para a sua terra. Tá? E nós vemos ali, amados, uma profecia, interessante, uma profecia em Ezequiel, capítulo 37, é a profecia do Vale de Ossos Secos, e nós não vamos ler essa profecia. Mas eu quero falar a respeito disso, porque essa profecia foi dada ao profeta Ezequiel, quando ele estava no cativeiro da Babilônia, e o Senhor pergunta para ele, podem esses ossos reviverem? E ele diz, Senhor, tu sabes. Ele diz, então profetiza. E ele profetizou na visão, e aí o Senhor fez um milagre. Porque ele juntou osso ao osso e fez crescer tendões, e fez crescer músculos e pele sobre os músculos, e colocou de pé um exército. E falou assim, esta é a casa de Israel, toda a casa de Israel.
ou seja, o reino do norte e o reino do sul, porque o reino do norte naquela época já havia sido destruído, aquela monarquia já havia sido destruída e por ocasião do Império Assírio eles já haviam sido espalhados pela face da terra. Outra coisa é que o reino do sul, naquela época em que ele recebe esta visão, ali por volta do ano 600, por aí, eles, antes de Cristo, eles recebem, também são levados para cativeiro e são levados para a Babilônia e seus arredores ali na Caldeia. Tá? Então o Senhor disse, olha, eu vou fazer isto, eu vou fazer esta obra. Que o Senhor iria restaurar o seu povo, o Senhor iria trazê-los de volta, reviver novamente aquele povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Tá? É interessante que a profecia de Jeremias fala que o cativeiro do reino do sul, o cativeiro da Babilônia, iria durar 70 anos. Então, depois dos 70 anos, amados, o povo de Judá, eles voltaram para a sua terra natal. Muitos deles, a grande maioria deles, voltaram para reconstruir os muros e para reconstruir o santuário de Deus. Tá? Mas não existe nenhuma referência de que o reino do norte ou as outras 10 tribos elas tenham retornado para a sua terra. Muito pelo contrário, isso tem começado a acontecer. Tá? Então, aqueles que foram espalhados pelo mundo, agora eles estão sendo chamados de volta. E você pergunta, mas como que vão saber quem são judeus? Ou melhor, quem são as outras tribos? Porque quando fala judeus, está falando a respeito da tribo de Judá. Quando muito da tribo de Benjamim, que permaneceu ali junto com a tribo de Judá. Hoje nós sabemos, nós encontramos os levitas, mas aí você se pergunta como que eles vão saber a que tribo pertencem, ou quem são eles? Genética, ou seja, eles conseguem, irmãos, fazer uma investigação, uma triagem através do DNA para saber a que tribo eles pertencem. É interessante porque quando nós vamos estudar estas coisas, e vamos ouvir aqueles que são especialistas nisso, você vai perceber que existem descendentes do povo de Israel espalhados por toda a face da terra. Hoje em Israel existe um grupo chamado Falassas. Os Falassas, eles são africanos, mas eles são israelitas. Eles são descendentes dos israelitas, porque eles não só têm ou carregam consigo a tradição do povo de Israel, como eles têm em seu DNA. Eles têm em seu DNA o DNA dos antigos israelitas. Eles pertencem ao povo de Israel. E eles saíram, se não me engano, de uma tribo da Etiópia. É interessante até. Hoje você tem israelenses, ou melhor, israelitas, descendentes das 10 tribos que foram dispersas entre os hindus que eu falo, são os moradores da Índia, entre os chineses. Então você tem, eles estão espalhados por todos os cantos. E uma profecia é que eles vão voltar para a sua terra. E quando eles vão voltar para a sua terra, ainda hoje, eles têm sido chamados para casa. Há pouco tempo atrás, durante aquele momento de perseguição aos judeus que ocorreu na França, não sei, há 1 ou 2 anos atrás, eles estavam dizendo, voltem para casa. Eles estavam dizendo para os judeus, voltem para casa. Estavam dizendo para o povo de Israel, voltem para casa. E hoje qualquer um que consiga provar a sua ascendência, ele será bem recebido, ele vai poder entrar ali e fazer parte de um kibbutz, que é o lugar onde eles vivem em comunidade, eles trabalham, eles têm uma escola para que eles possam aprender a língua e eles são integrados à sociedade do povo de Israel. Então, esta é uma das profecias que se cumprirá. É a terceira profecia que se cumprirá após o arrebatamento da igreja e o ressurgimento
do povo, ou melhor, o ressurgimento do antigo império, do quarto império, que é aquele animal terrível, a besta de 10 cabeças e 7 cabeças e 10 chifres, perdão. Tá? Então, a quarta profecia, após o regresso de todo Israel para a sua terra, é a reconstrução do templo. E eu quero ler com você no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Malaquias, capítulo 3, no versículo 1. Vamos lá, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Amém? Então está falando a respeito de um momento em que o Senhor virá para o seu santuário. Existe algo interessante em profecias, amados, é que as profecias elas podem ter duplo cumprimento. Então, de certa forma, esta profecia ela se cumpriu parcialmente quando o Senhor Jesus ele entrou no santuário, ele entrou no templo em Jerusalém. E quando o Senhor Jesus entrou no santuário, quando o Senhor Jesus entrou no templo em Jerusalém, a palavra do Senhor diz que quando ele entra ali no templo, ele lança fora todas as coisas, os cambistas, os vendedores que estavam ali no templo em Jerusalém. Ele faz uma zorraga de cordas e os expulsa de lá, dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E esta profecia ela se cumpre parcialmente nesse período. Mas esta profecia também aponta para o futuro, porque haverá um momento em que o Senhor virá. E quando o Senhor vier, o terceiro templo ele terá que ter sido reconstruído. Então a reconstrução do templo de Jerusalém, ou do templo do Senhor em Jerusalém, tá? Não serve em qualquer outro lugar. Ele precisa ser reconstruído em Jerusalém, especificamente sobre o Monte Moriá, um lugar onde estão duas mesquitas. Não sei se você sabe, é Al-Aqsa e o Domo da Rocha. São duas mesquitas que estão ali no lugar onde era o templo em Jerusalém. Essas mesquitas elas foram construídas no século VII, então, depois de Cristo. Então, este lugar também é um lugar sagrado para os muçulmanos. São 3 lugares sagrados para os muçulmanos. E o terceiro lugar sagrado para eles é o Monte do Templo, onde estão essas duas mesquitas, o que nós chamamos de o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada em Jerusalém, aquela imagem conhecida por parte de todos. Então, necessariamente, irmãos, aquela mesquita precisará sair de lá, para que o templo seja reconstruído naquele lugar. É necessário que assim aconteça. Por quê? Para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a palavra de Deus. Quando nós lemos as palavras do apóstolo Paulo, na verdade é uma profecia de Daniel, e Paulo esclarece aquilo que nós lemos. Quando nós lemos Daniel no capítulo 9, quando nós lemos em Daniel no capítulo 9, versículo 27, Daniel 9, 27, são a profecia das 70 semanas. O texto diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está
determinada se derrame sobre ele. Então aqui Daniel está falando a respeito das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Deus. Em outras palavras, ele diz, olha, na última semana, este príncipe que virá, se nós lemos os versículos anteriores, ele diz assim, o povo de um príncipe que há de vir, versículo 26 diz, depois das 62 semanas será muito ungido, ou o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, essa destruição, amados, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Tá? Foi quando o general Tito cercou a cidade e destruiu o templo de Jerusalém. Então, desde então, eles não têm mais templo. Eles não sacrificam mais. Tá? Ele diz, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aí o versículo 27 diz, ele quem, irmãos? O príncipe que há de vir, do povo que destruiria a cidade e o santuário. Que povo que destruiria a cidade e o santuário? General Tito, Império Romano. Tá bom? Então, ele fará, ele quem? O príncipe que há de vir, ele fará firme aliança com muitos. O texto diz, ele fará firme aliança com muitos. Mas eu já fiz um estudo, e nesse estudo a palavra é, ele dará firmeza à aliança. Entendeu? Ele vai confirmar a aliança. Em outras palavras, seria como dizer que ele vai intermediar a aliança. Vocês estão entendendo? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Semana de anos, tá? Então seriam 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, ou seja, depois de 3 anos e meio, depois de 42 meses, depois de 1260 dias, e você vai encontrar isso nas profecias, tanto aqui em Daniel, quanto no livro de Apocalipse, esse número ele vai aparecer diversas vezes, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Está se referindo ao mesmo período, ou seja, metade de uma semana. Amém? Então, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para que haja sacrifício, para que haja oferta de manjares, é necessário que haja templo. Eles não podem sacrificar, eles não podem oferecer nada ao Senhor, a não ser que seja no templo consagrado, dedicado ao Senhor. E o templo não pode ser construído ou reconstruído em nenhum outro lugar, senão naquele monte onde estão as 2 mesquitas, onde está o dono da rocha. Então, esta é uma profecia. A reconstrução do templo, amados, ela é extremamente necessária. No versículo 31, também nós temos uma explicação, né, de uma visão de Daniel, que diz assim, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então o texto está dizendo, irmãos, que dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, ou seja, o sacrifício que deveria ser oferecido todos os dias, porque o sacrifício era oferecido todos os dias. Às 3 horas da tarde era oferecido o sacrifício todos os dias. E foi a hora em que o Senhor Jesus foi sacrificado. Foi a hora em que ele se sacrificou por mim e por você. Tá? Ele diz, o sacrifício será tirado, estabelecendo a abominação desoladora. Então aqui, nós vemos que é necessário que para que esta profecia se cumpra, o templo em Jerusalém seja reconstruído.
Quando nós vamos para 2 Tessalonicenses, ou melhor, 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do surgimento do anticristo, tá? E ele vai falar a respeito do surgimento do anticristo. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 6, ele diz assim: irmãos, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E ele continua: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Por quê? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, para que ele possa estabelecer a abominação desoladora, e qual é a abominação desoladora? É ele se assentar no templo de Deus como se fosse o próprio Deus e exigir que ele seja adorado. Este homem, a Bíblia está falando a respeito deste homem. Amém? Então, para que ele possa fazer isto, para que esta profecia se cumpra, necessário é que o templo seja reconstruído. Mas aí nós temos um problema político. Porque como que nós vamos, como que os judeus vão tirar aquela mesquita, aquelas duas mesquitas, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa? Como que eles vão tirar aquilo de lá, aquelas duas mesquitas de lá, e reconstruir o templo deles? Na verdade, como eu havia dito para os irmãos, ele já tem tudo preparado. Existe o Instituto do Templo, né? E o Instituto do Templo, eles já prepararam todas as coisas. Eles têm o candelabro, se não me engano, irmãos, ele é feito de ouro maciço, e ele está, eu só não me lembro quantos quilos, e ele está no templo, de frente ao Muro das Lamentações. Ele está exposto de frente ao Muro das Lamentações. E ele é feito de ouro maciço. Veja, todos os utensílios que eles vão precisar usar, as roupas dos sacerdotes, os utensílios sagrados, tudo está pronto e provavelmente, amados, ele já tem a Arca da Aliança. Se é a Arca antiga, ela deve estar muito bem escondida, ou se eles vão reconstruir, nós não sabemos, só sabemos que eles têm pronto. As pedras que eles precisam, eles já mandaram buscar, porque elas precisam ser tiradas, se não me engano, de uma pedreira da Jordânia. Provavelmente deve ser onde o bispo Macedo mandou buscar as pedras para poder construir o Templo de Salomão lá em São Paulo. Tá? Então, eles têm todas estas coisas preparadas. O que eles precisam é de uma concessão. O que eles precisam é do direito de construírem o santuário lá. E isto vai acontecer. Pastor, por que vai acontecer? Porque é uma profecia. Todas as profecias se cumpriram até agora. 97% das profecias se cumpriram. E você acha que nos últimos 3% elas deixariam de se cumprir? Obviamente que não. Então, alguma coisa vai acontecer ali. Será um acordo muito bem feito, ou então, amados, uma guerra vai acontecer, será destruído aquele lugar, e eles vão reconstruir ali. Mas quem que vai tornar possível a reconstrução? Entenda. Aquele que fará firme a aliança. Não é ele quem vai fazer o compromisso, ele vai mediar o compromisso. E isso é histórico, porque se nós olharmos, irmãos, muitas pessoas já tentaram fazer este acordo de paz, mediar o acordo de paz. Entre quem? Entre judeus e palestinos. Entre judeus e países árabes. Né? Então,
Alguém vai conseguir. E o sinal que nós temos, um dos sinais que nós temos, é que aquele que for capaz de mediar este acordo, este é o anticristo. Profecia, amados. Profecia. Amém? É o Instituto do Tempo. Amém, amados? Então ali também nós temos em Apocalipse, no capítulo 11, tá? Nós temos profecias também que tratam a respeito disto. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11, versículo 1. Versículo 1 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa à parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. E esses por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Vocês estão entendendo? O Senhor deu para João e mandou João medir o santuário. E onde está o santuário, irmãos? O santuário ele é constituído de duas partes: Santo dos Santos, que é a parte mais interior, onde está a Arca da Aliança, e o Santo Lugar, onde estão 3 peças. Está a mesa da proposição, o candelabro, e diante do véu que separa as duas partes está o altar de incenso. Ele diz: meça o santuário e meça aqueles que nele adoram. Mas o átrio exterior, ou seja, onde está o altar do sacrifício, não o meças, porque ele foi dado aos gentios. E esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Você se lembra do que eu disse? 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Está se referindo a um período. O texto diz: aonde eles calcarão aos pés a cidade santa. É um período em que a cidade santa será entregue aos gentios, né? Liderado certamente pelo anticristo. Então, para que as profecias se cumpram, é necessário que esse templo seja levantado, que ele ressurja. Pastor, por que o senhor está tratando a respeito disso? Por que o senhor está estudando a respeito disso? Eu estou estudando com você isso para que você saiba discernir os sinais dos tempos. Nós estamos vivendo, como eu disse, o princípio das dores. Isso que está acontecendo, o fato de uma pandemia se espalhar tão rapidamente pelo mundo inteiro, estar assolando países poderosos, países ricos e países pobres. Isso é cumprimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que é o princípio das dores. E quando nós falamos a respeito do princípio das dores, irmãos, nós estamos falando a respeito das dores de parto, contração. E se nós formos no capítulo 12, nós precisamos aprender a fazer conexões entre as coisas que nós lemos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está conectada. Quando nós vamos no capítulo 12, o capítulo 12 de Apocalipse diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, quando o Senhor Jesus fala a respeito do princípio das dores, irmãos, ele está falando a respeito daquele momento em que está próximo o nascimento do filho varão, que nós vimos, é linguagem profética, filho varão, as primícias. Os 144 mil que são as primícias de Deus e de Cristo, está falando a respeito daquele grupo da igreja que será arrebatado. Daquele grupo que pertence à igreja de Jesus que há de ser arrebatado. Então, esse princípio das dores está falando: olha, as contrações, elas estão começando. As contrações estão começando, e quanto mais o tempo passa, mais as contrações, elas se intensificam. Se você for ver os últimos 50 anos, o número de terremotos, maremotos, tsunamis,
pestes, guerras e rumores de guerras. Irmãos, pare para pensar. Nos últimos 50 anos, que seja nos últimos 100 anos, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Nos últimos 100 anos. Né? E quantas outras guerras nós tivemos de lá para cá? Nos últimos 50, nos últimos 70 anos. Guerras e rumores de guerras, revoluções, guerras civis, países totalmente destruídos. Isso tem se intensificado cada vez mais. Pestes, epidemias, fome, ou seja, recessões econômicas. Né? Então, quanto mais se intensifica as contrações ou as dores de parto, mais próximo está da mulher dar à luz. E nós sabemos que a mulher está se referindo à igreja do Senhor Jesus. Mas não será toda a igreja que será arrebatada e poupada de passar pela tribulação. E quando eu falo sobre tribulação, é necessário entender a tribulação, que é o momento em que o anticristo, ou que Satanás, através do anticristo, estabelece o seu domínio sobre a face da terra. Ele terá amado 7 anos para poder dominar sobre a face da terra. Então a tribulação, ela dura 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. E é o tempo em que ele há de governar. As pessoas vão dizer que maravilha, nós estamos vivendo um tempo de prosperidade, nós estamos vivendo um tempo de paz, mas uma perseguição se estabelecerá sobre a igreja que ficar aqui. Então é um tempo de perseguição, é um tempo de angústia sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre aqueles que não estavam preparados para serem arrebatados, para serem poupados desse tempo, sobre aqueles que não amadureceram durante o tempo que permaneceram sobre a face da terra, mas que vão precisar amadurecer debaixo de perseguição, debaixo de sofrimento. Os próximos 3 anos e meio, porque o texto diz, quando ele estabelecer a abominação desoladora, no meio da semana, no meio dos 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício, como nós lemos em Daniel, e ele vai estabelecer a abominação desoladora. Amém? Ele vai estabelecer a abominação desoladora. Amados, nós vamos sair, porque já está inteirando 1 hora, nós precisamos sair, mas nós já vamos começar de novo, e aí vocês entram de novo, tá bom? Deus abençoe. Bem, amados, voltaram aí? Então, como eu estava falando, irmãos, 7 anos. Os últimos 7 anos, ou a última semana de Daniel. Tá? Esse é o período que será dado a ele para dominar, para governar. Então, ele vai fazer firme a aliança, o templo será reconstruído, os sacrifícios voltarão a ser realizados no templo em Jerusalém, quando terá 3 anos e meio, ou seja, no meio da semana, na metade da semana, em linguagem profética, né? Depois de 42 meses, depois de 3 anos e meio, depois de 1260 dias, ele fará cessar o sacrifício e vai estabelecer a abominação desoladora, ou seja, ele vai fazer aquilo que aos olhos de Deus é abominável, que é nojento, que causa náuseas, ou seja, ele vai se assentar no trono de Deus e exigir que ele seja adorado pelo povo de Israel e pelas nações, como se ele fosse o próprio Deus. Então, esse primeiro período é o período de governo dele, de falsa paz. O período de governo dele é o período de falsa paz. E aí, depois desse período, quando ele estabelecer a abominação desoladora, vem o que nós chamamos de período de grande tribulação. Então, a grande tribulação, amados, não é o domínio dele ou a perseguição dele, é o domínio, ou melhor, é o juízo de Deus sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre os adoradores da besta, sobre as nações que receberam a sua marca. É onde Deus trará juízo, aonde Deus derramará a sua ira sobre eles. Vocês estão entendendo? E isso vai durar quanto tempo, pastor? Vai durar 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Amém?
esses 7 anos ele vai dominar e ele vai fazer a festa. Não, irmãos. Ele vai ficar em paz, ou melhor, ele vai cumprir a sua vontade, o seu propósito, na primeira metade da semana, ou nos primeiros 3 anos e meio. Depois aqui, ele vai sofrer a ira de Deus. Não só ele, mas seus exércitos e seus adoradores. Eles vão passar apertado com Deus, porque o Senhor vai julgá-los. É onde Deus derramará os flagelos, as 7 taças, sobre o nosso planeta. Amém? Então, para que isto aconteça, amados, entenda isto, para que isto aconteça, é necessário que este templo seja reconstruído. Tá? E o templo será reconstruído, nós não sabemos em que condições ou o que será necessário ser feito. Mas o que sabemos é que existem articulações políticas por detrás disso. Macron já tentou fazê-lo. Obama tentou fazê-lo. Né? Trump está tentando fazê-lo também. Então, assim, nós percebemos que eles, de fato, eles estão tentando intermediar. E o que nós temos? Pastor, nós sabemos quem é ele, nós sabemos quem é o anticristo, nós não sabemos quem é o anticristo. O sinal que nós temos na palavra de Deus é que aquele que for capaz de estabelecer a paz, aquele que fizer o acordo de paz, que mediar o acordo de paz. Interessante, irmãos, porque isso é notícia, isso é uma realidade. Tá? O Obama, só por ter intentado estabelecer um acordo de paz, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Agora você imagina aquele que for capaz de fato, mediar esse acordo e esse acordo vir a acontecer. O que você acha? Como esta pessoa será considerada pelo restante do mundo? E a Bíblia diz que aquele que for capaz de estabelecer a paz, ou de estabelecer um acordo, esse é o anticristo. Então o que nós temos que fazer? Ficar de olho. Amém? Tenha um olhar crítico. Nós temos alguma coisa a ver com a política por detrás dessas situações? Irmãos, nós não temos nada a ver com a política. Eu não tenho nada a ver, eu tenho que dizer é justo, não é justo, é correto, não é correto. Eles têm o direito de construir o templo deles, não tem. Irmãos, isso não importa para nós, porque nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar. Mas nós precisamos ter um olhar crítico, nós precisamos ter olhos espirituais, esta é a palavra, nós precisamos ter olhos espirituais, a gente precisa olhar e ver todas as coisas, né? E saber reconhecer e identificar o cumprimento das profecias. Da mesma forma que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo agora e o que pode vir depois do que está acontecendo no mundo agora, né? Uma recessão econômica, né? Uma crise financeira a nível mundial, nós sabemos que isso é cumprimento da palavra de Deus. E isso é para produzir desespero no meu coração, no seu coração, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu preciso saber que a palavra está se cumprindo, que a promessa de Deus está se cumprindo, que o Senhor Jesus está às portas para vir nos buscar. O tempo está próximo. Amém? E aí, a quinta profecia, depois da reconstrução do templo, é o surgimento do anticristo e do falso profeta. E nós lemos isso, nós falamos sobre isso na semana passada, pelo menos do surgimento do anticristo, nós falamos a respeito do surgimento dele, que está em Apocalipse no capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Tá? O texto diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, 10 chifres e 7 cabeças. E nós falamos semana passada, né, quando nós vamos para o capítulo 19, quando nós falamos a respeito do ressurgimento do império, né, quando nós vamos para o capítulo 17, nós vimos o que significa 7 cabeças. São 7 montes e também 7 reis. Né? Diz, a mulher que está sentada sobre muitas águas é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E o texto também diz que ela está assentada sobre esses 7 montes.
Ela está assentada sobre 7 montes, e a cidade, como nós falamos, que está edificada sobre 7 montes, que domina sobre os reis da terra. E é interessante nós entendermos aqui, nós entrarmos dentro da profecia, no momento em que João estava vivendo. João estava na ilha de Patmos, condenado por Domiciano, que era imperador de Roma. E o Império Romano estava com tudo, irmãos, porque o Império Romano ele domina sobre toda a face da terra, sobre todo o mundo conhecido, até meados do século IV, quando Constantino se converte, supostamente se converte, e une religião e império. Tá? Então, quando o anjo traz a interpretação para ele, ele diz: é a cidade que domina sobre os reis da terra, a cidade que dominava sobre os reis da terra, sobre todos os reinos, que tinham como os reinos da terra como seus vassalos, que precisavam pagar impostos, que precisavam pagar tributos, que precisavam obedecer os seus governadores, seus enviados. É a cidade de Roma. E ele diz: a mulher está assentada sobre as 7 montes. E aí nós temos então o entendimento de que a besta, como eu disse, está se referindo a um império, a um reino, mas ao mesmo tempo também está falando a respeito de está se referindo ao império, mas ao mesmo tempo também está se referindo, amados, a um homem, tá? E o texto diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, ou seja, democracia, porque está se referindo à Grécia, e a Grécia é o berço da democracia. Então, semelhante ao leopardo, com os pés de urso, e o urso está falando sobre o Império Medo-Persa, de acordo com a profecia de Daniel capítulo 7, dos 4 animais. Ou seja, está falando do seu território, é vasto o seu território, o seu domínio, tá? E a boca como de leão. Ou seja, ele fala como os babilônicos. Ele blasfema de Deus como os babilônicos, tá? É interessante, tem mais coisas aqui. Deixa eu ler para você. Se vangloria e blasfema como os babilônicos. Tá? E quando nós falamos da Babilônia, nós estamos fazendo menção ao reinado e ao domínio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi tirado dentre os homens, foi humilhado por causa do quê? Da sua vanglória. Ele achava que ele era. Então, este império, amados, que ressurgirá e do qual virá o anticristo, ele se comporta desta forma: falsa democracia, vasto território, que os pés são como de urso e a boca é como de leão. Ou seja, se vangloria e blasfema contra Deus. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Amém? Então, semana passada eu estava falando a respeito disso, nós estávamos falando a respeito do fato de que Macron procurou Angela Merkel e propôs para ela criar uma força militar da União Europeia. Até então eles tinham a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, mas eles não tinham a sua própria força militar como bloco. E de certa forma eles estavam em desvantagem diante dos Estados Unidos e das demais nações, como a Rússia, como a China, que também é uma potência. Nós estamos em desvantagem, mas se nós unirmos as nossas forças, e aí eles unem as suas forças, e como eu disse para vocês, nós temos 9 países que já aderiram a esse tratado, que já fizeram esse acordo e criaram esta força. Esta força foi criada, se não me engano, em 2018. Falta um só aderir. Sabe quem? Itália. Perdão, eu ia falar Roma, mas não é Roma. Itália. Só falta um país destes países que fazem parte dos 27 países, ou 26 países, perdão, que fazem parte da União Europeia, que são os mais poderosos, os mais significativos. Só falta um país aderir. E esse país se chama Itália.
E então nós teremos 10 reinos, 10 países, formando um império bélico, militar. Amém? E o texto diz: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Amém? Então, desta situação aqui, irmãos, é que surgirá o anticristo. E eu queria hoje, irmãos, nós sabemos que a besta está se referindo a um império, mas também a um homem, tá? E ao anticristo, tá? Eu queria hoje falar um pouco a respeito, prosseguir falar um pouco a respeito do falso profeta. Eu falei um pouco a respeito do falso profeta, mas eu queria falar um pouco mais claramente a respeito do falso profeta. Tá? Está no versículo 11, capítulo 13, versículo 11. Abre aí para mim, por favor, em nome de Jesus. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Ou vocês estão distraídos? Digita aí para mim se tem alguém me entendendo, se tem alguém me acompanhando. Bem, amados, a Rosa encontrou aqui as 7 colinas de Roma. Você pode pesquisar aí no Wikipedia, às vezes eu posso pedir para ela também compartilhar o link depois com os irmãos. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. sobre uma das 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitiva. Conseguem ver? Amém, irmãos? Então é a cidade que está edificada sobre 7 montes. Amém? Vamos continuar lendo lá, amados. Apocalipse 13, versículo 11 diz assim: vi ainda outra besta, tá? Outra besta, não é a primeira. Outra besta, emergir da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vi ainda outra besta emergir da onde? Da terra. Ela não emerge das águas, ela não emerge do mundo gentílico, ela não emerge da agitação dos povos, tá? O texto diz que ela emerge da terra. Então aqui nós temos 2 possíveis interpretações. Ou ele virá da terra prometida, ou então vai surgir do abismo, tá? Terra, abismo, tá? E características: possuía 2 chifres, e chifre trata de autoridade. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, parece, mas não é. Parece cordeiro. Ou seja, ele parece... Quem é o cordeiro, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele parece Jesus, não
fisicamente, escuta isso, não parece fisicamente. Ele se parece com Jesus, é humilde, é manso, é gentil, é educado, mas fala como dragão, ou seja, a sua fala, tá? A sua fala o denuncia, suas palavras o denuncia, sua doutrina o denuncia, fala como dragão. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, qual é a tarefa? Escuta isso, irmãos. Qual é a tarefa desta segunda besta? A segunda besta é de criar um sistema religioso, ou levar todas as nações a adorar a primeira besta. Entenda isto. Qual é a sua tarefa? A sua tarefa é levar todas as nações a adorarem a primeira besta. Então o que nós entendemos? Que a segunda besta será uma autoridade religiosa. Será uma autoridade religiosa. Sua função, levar todas as nações a se prostrarem diante da primeira besta ou do anticristo. Amém? E aí você se lembra, ele se assentará no templo de Deus, como se fosse o próprio Deus, exigindo que seja adorado como se fosse o próprio Deus. Amém? Então a função do falso profeta é glorificar o anticristo. Porque, irmãos, assim como nós temos a trindade celestial, a trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo, assim também, irmãos, o diabo, ele vai plagiar isto, ele vai espelhar isto, ele vai plagiar isto. Nós teremos o dragão, o seu filho, o anticristo, né? E o falso profeta, tá? Porque aqui, você vai ver aqui, o texto diz, e lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, assim como nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, assim também nós vamos ter o plágio, ou o seu espelhamento, diz. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Então, qual que é a função do anticristo? Realizar a vontade do seu pai, que é o dragão, que é Satanás. E qual é a função do falso profeta? A função do falso profeta é glorificar o anticristo. É fazer com que todos o adorem. Assim como hoje a função do Espírito Santo é cuidar da igreja e é glorificar Jesus. O texto diz, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então a tarefa do Espírito Santo é glorificar a Jesus e levar todas as pessoas a Jesus para que elas sejam salvas. Para glorificar o nome do Senhor Jesus, para se render ao senhorio de Jesus. Assim também o falso profeta vai fazer com que todas as nações se prostrem diante do anticristo para adorá-lo. Amém? Por isso que o texto diz, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Milagres ou falsos milagres. Não sabemos, tá? Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos homens, ou melhor, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Então ele seduz toda a terra a idolatrar a primeira besta,
ou a idolatrar o anticristo, ou a adorar o anticristo, tá? E o texto diz, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aí nós precisamos abrir um parêntese aqui, irmãos. Porque você está vendo que a atuação do anticristo, a atuação do falso profeta, por ocasião do arrebatamento da igreja, o texto diz que Satanás e seus anjos serão expulsos das regiões celestiais. Sim, no entorno do nosso planeta, talvez do nosso sistema solar, nós não sabemos, mas vamos colocar que do entorno do nosso planeta, da atmosfera ao redor do nosso planeta, eles serão expulsos, porque os anjos do Senhor vão tomar os céus, e eles serão confinados à terra, eles serão confinados, irmãos, ao solo. Ou eles estarão nos mares, ou eles estarão com seus pés sobre a face da terra. Eles não vão poder subir mais, porque o céu será tomado. Por ocasião do arrebatamento da igreja, os anjos do Senhor vão tomar os céus. E os demônios, e Satanás e seus anjos, serão expulsos para a terra. Então, esse lugar aqui, irmãos, ele vai receber um nível de escuridão, de trevas, de malignidade, qual jamais recebeu. E a palavra do Senhor diz que surgirá o anticristo, Satanás vai dar a ele o seu poder e o seu trono e grande autoridade, ele vai dominar sobre a terra, o anticristo, ele vai fazer com que todas as nações se prostrem diante o falso profeta vai fazer com que todas as nações se prostrem diante do anticristo, ele vai seduzir as nações, ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, e a maioria das pessoas vai dizer, esta é uma nova era, este é um novo tempo, olha que maravilha, nós temos desfrutar de paz, mas eu e você que conhecemos a palavra de Deus, eu e você que conhecemos as profecias, se nós permanecermos aqui, nós vamos saber muito bem o que está acontecendo. E o texto diz, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então você vai ser colocado diante da imagem da besta, você vai ser colocado diante dessa imagem, nós não sabemos muito bem que jeito que será essa imagem, nós só sabemos que é algo que nós nunca vimos, porque se você não se dobrar e adorar, e olha aqui o que significa, adorar a imagem da besta, significa destruir toda a possibilidade de salvação para você. Porque adorar a imagem da besta significa receber a sua marca. Receber a sua marca. Na palma da mão, perdão. Sobre a mão, perdão. Sobre a mão direita ou na testa. Receber a sua marca. E a palavra do Senhor diz claramente, quem receber a sua marca, porque receber a sua marca significa rejeitar a Jesus Cristo de Nazaré, fazer um pacto, confessar o anticristo como sendo o verdadeiro Messias. Significa, irmãos, rejeitar o verdadeiro Deus e adorar a Satanás. Quem não se dobrar diante dele, quem não aceitar a sua marca, quem não adorá-lo, quem não fizer parte desta nova religião mundial, entenda, irmãos, faz com que toda a terra, entenda isso, faz com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, versículo 12, toda a terra. Isso significa, irmãos, que todos terão algo em comum, eles terão uma fé em comum, eles terão convicções em comum. E como eu mostrei para vocês semana passada, eu mandei para alguns irmãos o vídeo do Papa, né? Aquele vídeo chamado Make Friends, faça amigos. Ele com todos os líderes das maiores religiões do mundo, falando a respeito de fazer amigos, de sermos tolerantes. Mas você acha que esta é a intenção? Claro que não, irmãos. Existe uma intenção por detrás.
existe uma intenção por detrás do ecumenismo. Pastor, o senhor é a favor do ecumenismo? Nunca, jamais. Eu, se necessário, perderei a minha cabeça. Mas eu não admito isto. Por quê, irmãos? Porque como que eu posso me reunir com pessoas que têm convicções diferentes, que têm fé diferente, que têm objetos de culto diferente e adorar com eles como se nós estivéssemos adorando o mesmo ser? Nós não estamos adorando o mesmo ser. Eu adoro Deus e Pai de Jesus Cristo de Nazaré, que se fez carne, que habitou entre nós, que tomou os nossos pecados sobre si, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias subiu aos céus e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Eu adoro a Jesus de Nazaré. Eu adoro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ninguém além deles. A minha adoração está fundamentada no que a Bíblia ensina. Mas como que eu posso? Eu respeito as pessoas de outras religiões, mas eu não posso dar as mãos para elas e adorar. Porque aquele que crê na força do universo, ele está dizendo, joga para o universo. Oh, fala com o universo. Pede ao universo. Que universo que, irmãos? Nós cremos no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Não existe nada que possa duelar com ele, irmãos. Tudo é finito, porque tudo foi feito pelas suas mãos, pela palavra do seu poder. Esse é o Deus que nós adoramos. Ah, você chama de Deus, eu chamo de universo. Um exemplo, nós, irmãos, nós admitimos o pecado, a existência do pecado. Nós cremos pela palavra de Deus que todos pecaram e separados estão da graça de Deus, e separados estão da glória de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede que o Senhor estenda as suas mãos para nos ajudar. E que o Senhor, foi necessário que o Senhor enviasse o seu Filho para pagar, para sofrer a nossa condenação em nosso lugar, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ser salvos. Mas o budista não admite a existência do pecado. Como que eu posso dar as minhas mãos para o budista e dizer, oh, nós estamos aqui, estamos adorando o mesmo ser? Como que eu posso? Escute isso. E eu acredito que eu estou falando só para crentes, para os irmãos. Escute isso. Como que eu posso dar as minhas mãos para um católico e adorar junto com um católico? Eu respeito ele. Eu trato com toda educação. Mas nós temos fé diferente, nós temos convicções diferentes. Como que eu posso adorar junto com ele? Ah, ele está adorando Jesus. Estou adorando Jesus de Nazaré, filho de Maria. Não, nós não adoramos o mesmo Jesus. Escutem isso, irmãos. Nós não adoramos o mesmo Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 e 28. Eu vou ler para você, para que você possa escutar isso. Tá? Eu vou ler para você, para que você possa escutar isso. É necessário que eu leia. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, ou seja, não para tirar os pecados, aos que o aguardam para a salvação. O que isso significa, pastor? Significa que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré morreu uma única vez pelos pecados. Ele se sacrificou uma única vez pelos pecados. O texto diz, em outro lugar, tendo obtido eterna redenção. Ele obteve eterna redenção. Ele se sacrificou uma única vez. Mas eu não sei se você sabe, você pode entrar no site da Igreja Católica, no site do Vaticano, e pesquisar isto. Todas as vezes que eles celebram a missa, eles estão crucificando Jesus novamente. Porque Jesus morre todas as vezes de novo. Onde a missa é realizada, Jesus está morrendo novamente. Jesus está sendo crucificado novamente. Ele está pagando novamente o preço pelo pecado. É o mesmo Jesus que nós estamos adorando, irmãos. É o mesmo Jesus Cristo de Nazaré que nós estamos adorando. Eu não sei se você sabe, mas para eles, irmãos, Maria é alguém que não precisa de um Salvador. Por quê? Porque é um dogma da Igreja Católica.
a Imaculada Concepção de Maria. Ou seja, Maria foi concebida sem pecado. É um dogma da Igreja Católica e até uma reza que muitos de vocês conhecem. Não é? Como é que é a reza? É um dogma da Igreja Católica. Ela foi concebida sem pecado, mas a Bíblia não diz isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe por quê? Porque se nós formos dizer, de fato, que Maria ela foi concebida sem pecado, nós estamos admitindo a existência de alguém além de Jesus de Nazaré, que tenha sido gerado sem pecado. Como que ele poderia ter sido gerado sem pecado, se a sua mãe era uma pecadora? Ora, você vai diminuir o poder do Espírito Santo de Deus? Você vai diminuir o poder do Espírito Santo de Deus? O texto diz, por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Porque ele não é de semente humana, ele não nasceu da semente de um homem, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo o colocou dentro do ventre de Maria. Ele é um homem como um de nós, sim, irmãos, da mesma forma que Adão não tinha pecado e foi criado pelo próprio Deus. Assim o Senhor Jesus foi colocado no ventre de Maria, como um de nós. Deus precisava ser justo com o Senhor Jesus. Porque como que ele poderia morrer por nós, irmãos, se ele fosse um pecador como nós? Ah, mas para que ele pudesse nascer sem pecado, necessário era que a sua mãe também fosse sem pecado. Aí, se nós fizermos isso, nós vamos admitir uma linhagem sem pecado, porque para que a mãe de Maria pudesse gerá-la sem pecado, necessariamente ela e o seu pai precisavam ser sem pecado. E nós vamos admitir uma linhagem sem pecado. E a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor é clara quando diz todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há quem tema a Deus. Não há quem faça o bem. Então nós estamos adorando o mesmo Deus, irmãos. A Igreja Católica ela é categórica em dizer, se você não fizer parte da Igreja Católica, você não pode ser salvo. Se você não participar dos sacramentos, o batismo, a crisma, a hóstia, a Eucaristia, se você não participar disso, você não pode ser salvo. E a palavra do Senhor é clara quando diz, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Esta é a palavra do nosso Deus. Estamos adorando o mesmo Deus, irmãos. Então, começou dizendo para vocês, o ecumenismo constitui-se, irmãos, numa cilada sem precedentes, numa cilada sem fim para nós. E eu não sei se você sabe, mas muitas igrejas têm aderido ao ecumenismo. Muitas igrejas, muitas instituições religiosas têm sido enganadas por Satanás. E o engodo, irmãos, ele está se configurando novamente. Porque o Papa ele já fez um encontro com os religiosos, se não me engano, em 2016. Mas outro encontro está marcado para o final deste ano. Estava marcado, eu não sei se foi adiado, para o final deste ano, com todas as religiões. E o que você acha que eles querem, irmãos? Eles querem, irmãos, que nós criemos, ou que nós demos as mãos para adorar juntos. Vamos lançar por terra as nossas diferenças. Vamos adorar juntos. Você chama o seu Deus de Jesus. Você chama o seu Deus de Jeová. Mas aquele outro chama o seu Deus de Buda. Aquele outro chama o seu Deus de Alá. O seu profeta é Maomé, mas nós estamos nos referindo ao mesmo Deus. Esta é a intenção, irmãos. E isto vai descambar para onde, irmãos? Vai descambar para o que nós estamos lendo em Apocalipse, no capítulo 13. No versículo 14 diz, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então quem não entrar na roda
vai dançar. Literalmente. Quem não admitir vai dançar. E esse será um momento terrível para aqueles que ficarem aqui. Porque você vai estar entre a cruz e a espada. Ou melhor, você vai estar diante de uma tortura inimaginável e o inferno. Você consegue entender isso? Porque se ele falar, se você não negar Jesus e adorar a besta, se dobrar, eu vou te matar. Mas eu vou te matar por meio de tortura. E aí vai vir na sua consciência isso que nós estamos estudando agora. As profecias, a palavra do Senhor. Qualquer que receber a marca, qualquer que adorar a besta, a sua parte, a parte que lhe cabe, é no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, eu não estou fazendo terror com você. É a palavra do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que você entenda que é momento de nós nos prepararmos para santificar a nossa vida, para endireitar a nossa vida na presença do Senhor. Eu e você precisamos chorar. Nosso nível de arrependimento tem que ser com lágrimas, abandonando tudo que é errado, consagrando a nossa vida ao Senhor. Porque o que está para vir, o que está para suceder, irmãos, não se compara com o que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje. Não se compara. Não se compara. E não para por aí, irmãos. O texto continua dizendo, a todos, versículo 16, capítulo 13, Apocalipse, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, ou seja, sem acepção de pessoas. Não vai ter esse negócio, não, você não me interessa. Ah, você é bonitinho, você não me interessa. Ah, você é muito feio, você não me interessa. Ah, você não tem dinheiro, você não tem status, você não tem posição social, você não me interessa. Sabe qual que é o valor aqui? Você tem uma alma. Se você tem uma alma, você vale muito a pena. Porque o que o diabo quer é tirar você do céu. O que o diabo quer é impedir você de entrar no céu. Sabe por quê? Ele nunca mais vai colocar a planta dos seus pés naquele lugar. Seus olhos nunca mais contemplaram aquele lugar. E o que ele quer, irmãos, é que eu e você também nunca entremos lá. Muito pelo contrário, ele quer nos arrastar para o lugar aonde ele está determinado ser lançado e sofrer por toda a eternidade. Um lugar que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia diz, ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Ele será atormentado pelos séculos dos séculos. E ele não quer ir sozinho para lá, ele quer que eu e você vamos junto com ele. Então aqui, irmãos, não existe acepção de pessoas. Não existe acepção de pessoas. Ele diz a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Sobre a mão direita e sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, além, irmãos, de orquestrar uma nova religião, cujo objeto de culto e de adoração é a própria besta, ou anticristo, e através da besta, por detrás da besta, Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o dragão, ele também vai coordenar. Irmãos, ele vai coordenar. Escuta isso. O sistema econômico do planeta. Ele vai tomar posse do sistema econômico do planeta. Ele não só vai monopolizar a religião, mas também vai monopolizar o sistema financeiro do mundo inteiro. Do mundo inteiro. De maneira que você não vai poder movimentar. Você não vai poder comprar ou vender. Não, pastor, eu tenho reservas. Eu tenho reserva, pastor, eu tenho dinheiro debaixo do colchão. Sua moeda, seu papel moeda, não vai ter valor nenhum. Porque isso vai ser convertido. Só pode movimentar quem tem a marca. Você tem a marca?
Então não importa quanto dinheiro você tenha. Só que para que você tenha a marca, você vai precisar renunciar a Jesus. Você vai precisar rejeitar Jesus. A graça, a salvação que te tem sido dada, oferecida por Jesus. Não pode comprar nem vender. Se você não pode comprar nem vender. Irmãos, nós estamos aí no meio de uma recessão já tem alguns dias, né? Nós estamos no meio de uma recessão, ou melhor, no meio desta pandemia aí, e uma suposta recessão, né? Está aí se emoldurando. Você já pensou, desde o tempo em que foi ordenado que nós ficássemos em quarentena, você não tivesse como comprar? Como que você estaria hoje? Só que o que eu quero que você entenda é que esse tempo de angústia, amados, ele vai durar sabe quanto tempo? No mínimo, 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. E aí, se você não pode movimentar, se você não pode comprar nem vender durante esse tempo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, pastor, eu tenho reservas. Pastor, eu tenho dinheiro. Pastor, eu tenho feito reservas. Pastor, eu tenho comprado tudo em Bitcoin. Olha que interessante, irmãos. Papel moeda, depois cartão de crédito, débito em conta. E agora nós fazemos transações, irmãos, em criptomoedas. Você não está vendo que tudo está apontando para isso? Hoje, para você fazer uma transação em criptomoeda, eu acho que basta você chegar ali, o seu código ali, e pronto, e acabou, já foi. Só que o que o texto está profetizando isso, irmãos, há quase 2.000 anos atrás, o texto está dizendo, amados, que a marca será colocada aqui. João viu como se fosse uma marca, na mão e na testa. Pastor, que jeito que vai ser? Eu não sei. Hoje nós temos aí empresas que têm trabalhado para desenvolver um microchip. Vai ser um microchip? Eu não sei, irmãos. Qual que é o problema? O problema é o microchip, pastor? Eu não posso receber um microchip? Não, a questão não é o microchip. O microchip, se for o microchip, vai, irmão, ser um instrumento. A questão, sabe o que é? Você admitir. Admitir o domínio, o reinado, o senhorio da besta e do seu falso profeta. Porque quando você aceitar a marca, Deus me entende, o Senhor Jesus sabe, estou passando por necessidade, Deus é amor, Ele está vendo como que os meus filhos estão morrendo de fome, olha lá, está molinho de fome, está quase morrendo de fome, eu vou aceitar a marca e Deus vai me entender, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Por que nós estamos falando, irmãos, com tanta firmeza a respeito desse assunto? Porque Jesus está às portas. A primeira profecia a se cumprir, das últimas 20 que faltam se cumprir, de toda a palavra de Deus, é o arrebatamento da igreja. Mas o que nós entendemos é que não será toda a igreja que será arrebatada. Os vencedores, as primícias, os crentes santos, genuínos, justos, corretos, esses são os que serão arrebatados. O restante da igreja, no mínimo, irmãos, 50% da igreja vai ficar aqui. No mínimo, 50% daqueles que se dizem crentes vão ficar aqui. Eu acredito que muito menos. Eu acredito que aí talvez uns 70%, 80% da igreja vai ficar aqui, debaixo da perseguição do anticristo. Para quê? Para que possam amadurecer sob perseguição. Sabe que você não vai ter tempo para se distrair mais. Você não vai ter tempo para brincar de ser crente mais. Muito pelo contrário, você vai clamar dia e noite. E olha que interessante, sem a gloriosa presença, a consoladora presença, a poderosa presença do Espírito Santo. Você tem ideia do que será isso? E o texto diz, e ele fará guerra contra os santos e os vencerá. Ele vai pisar os santos, ele vai magoar os santos, ele vai vencê-los. Não vai adiantar você falar em nome de Jesus. A mim você não me toca. Não vai adiantar.
Porque a palavra do Senhor é clara quando diz: os santos, o povo de Deus, será entregue nas mãos dele por 42 meses. Por 42 meses. Então eu pergunto para você: você está preparado para enfrentar isso aqui? Você está preparado para passar por isso aqui? Você está preparado? Nós vemos os sinais se emoldurando à nossa volta. Tudo o que está acontecendo está se formando à nossa volta, irmãos. Os sinais estão se cumprindo à nossa volta. Depois que surgiu essa pandemia, eu mostrei para os irmãos aqui, não sei se você se lembra, Gordon Brown, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, pedindo temporariamente um executivo, uma formação de uma ordem mundial, uma nova ordem mundial, ainda que momentaneamente, só para combater esta pandemia. Você acha que é só isso mesmo? Ou seja, se eles estabelecerem um governo mundial, você acha que eles vão depois dissolver esse governo? Não, irmãos, está se cumprindo a profecia, a palavra de Deus. Nós precisamos enfrentar esta crise financeira que está vindo depois desta pandemia, desta crise humanitária, desta crise no sistema de saúde. Nós precisamos enfrentar isso em conjunto, coordenadamente. Por isso eu sugiro a criação de um governo mundial. Alguém precisa estar à frente disso. Alguém precisa dar diretrizes para que nós possamos enfrentar isso coordenadamente, como se fôssemos uma só nação, um só povo. Bento XVI já pediu a criação da nova ordem mundial durante o seu papado. George Bush, Ronald Reagan pediu isto. Todos eles têm pedido isto, irmãos. Uma nova ordem mundial. E nós entendemos pela palavra de Deus que assim será. Não é teoria da conspiração, é profecia bíblica. Vai acontecer. Agora, no dia 14 de maio, ia acontecer um encontro em Roma, convocado pelo Papa Francisco. Dia 14 de maio de 2020, ele tinha marcado isso ano passado. Ia acontecer esse encontro, um pacto pela educação. Nós precisamos sentar com todos, o mundo inteiro. Nós precisamos sentar para nós estabelecermos um pacto. O que é um pacto, irmãos? Uma aliança, um compromisso inquebrável pela educação. Nós vamos ensinar as novas gerações da mesma forma. E nós queremos voluntários para podermos fazer isto. Você que trabalha com educação, nós queremos voluntários para poder fazer isso. Nós vamos ensinar todos da mesma forma. Todas as crianças, as novas gerações, nós vamos ensinar da mesma forma. E quem que vai definir o que será ensinado? Irmãos, quem que vai definir o que será ensinado, irmãos? Se eu marco uma reunião, você acha que eu não tenho uma pauta da reunião? Você acha que eu não tenho um assunto? Você acha que eu já não tenho tudo pré-estabelecido? Eu vou chamar você para que você possa participar, mas a intenção é que você concorde comigo. E todas as coisas já têm sido arquitetadas. Faça amigos de todas as religiões. Mas não é só fazer amigos. Vamos dar as mãos para adorarmos juntos. Um novo tempo, uma nova era, onde eu vou respeitar a sua diferença. Só que, como eu disse para você, nós não podemos. Porque o Deus que eu adoro é o Deus e Pai de Jesus Cristo de Nazaré, o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, que enviou seu Filho para morrer na cruz. E esse foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à sua destra e virá para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Ele não admite, ele não divide a sua glória com ninguém. O Deus que eu adoro não é qualquer um, ele não é chamado pela crença daquele ali como universo, nem pela crença daquele outro como Alá, nem pela crença daquele outro como Buda, como Shiva, não. Como Brahma, sei lá. Ele é o Deus e Pai de Jesus Cristo de Nazaré. Nós o conhecemos como Adonai. É chamado de Yahvé, Yahoo, não importa qual é o nome que você dá para ele.
pela palavra de Deus, mas nós sabemos que é aquele que criou os céus e a terra. E o nome do seu Filho é Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu de uma virgem. Sim, irmãos, esse é o nosso Deus. E nós não podemos adorar com outros, porque senão nós estaremos adorando outro e não o nosso Deus. Porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor que chegará esse momento que isto vai acontecer. Então eu quero que você abra os seus olhos espirituais, que você tenha um olhar crítico, que você analise todas as coisas pela ótica da palavra de Deus, que você se desperte, que esse momento que nós estamos praticamente todos em quarentena, irmãos, está se renovando a quarentena a cada dia. Olha que interessante, irmãos, o meu tempo está passando aqui, eu não tenho muito tempo para falar. Vocês viram que absurdo, aquele homem que ia abrir o estabelecimento dele, e ele foi, ia abrir o lava-jato dele, e ele foi sufocado, né, pela polícia, pela guarda municipal da cidade dele, de Maringá, no Paraná. E as pessoas ficaram horrorizadas com aquilo, porque ele não podia trabalhar para comer, porque ele estava sem comer, tinha um lava-jato, abriu, funcionava na frente da casa dele, e eles chamaram a guarda municipal, e a guarda municipal tratou como se ele fosse um bandido. Aquela mulher, irmãos, que estava na praça, sentada na praça, sozinha, sem ninguém. Um jornalista foi e chamou a guarda municipal e filmando ele para fazer certamente uma média com o prefeito ou com alguém, né? Filmando ele ali. Eles falaram, você vai embora daqui, você vai sair daqui. Ela falou, não, eu sou livre. A Constituição me garante o direito de ir e vir. E o que eles fizeram? Eles a dominaram ali e quase a mataram sufocada. Se ela não tivesse mordido na policial que estava dando essa gravata nela, ela teria morrido sufocada. Porque, irmãos, nossos direitos estão sendo tolhidos. Nossos direitos estão sendo tirados. Você não está percebendo isso? A Constituição do nosso país e dos outros países está sendo rasgada. Em nome do quê? De uma pandemia. Em nome de uma doença, irmãos. Estão dizendo que você precisa se isolar, você precisa ficar em casa. Eu não sou contra, irmãos, a gente se isolar. Eu não sou contra a gente ficar em casa, mas você não pode impedir as pessoas de ir e vir. Se eu tenho uma necessidade, eu preciso suprir essa necessidade. Agora as pessoas não podem mais sair de suas casas. Isso se chama lei marcial. E você vai perceber que quando o anticristo começar a reinar, isso vai ser estabelecido. A Constituição do meio do seu país vai ser totalmente rasgada. Nós não teremos mais direitos, senão aquilo que eles estabelecerem. É um ensaio. É um ensaio. Então abra os seus olhos espirituais. Para de dormir. Para de brincar de ser crente. É tempo de nós buscarmos a face do nosso Deus. É tempo de nós santificarmos as nossas vidas. É tempo de nós corrigirmos tudo aquilo que está errado na nossa vida. Eu não quero ficar. Eu não quero que a minha família fique também. Eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso ser fiel até onde eu conheço. Eu preciso buscar mais o Senhor para conhecer mais o Senhor, para me alinhar mais com o Senhor e com a sua palavra. E o mesmo para você. Não pague para ver. Porque talvez você não terá estrutura, escute isso, você não terá estrutura para suportar. O Espírito Santo que hoje nos faz morrer, porque Ele nos dá graça, nos dá força, nos dá poder. Se necessário for, nós morremos pelo testemunho do Senhor Jesus. Mas naquele dia, irmãos, o Espírito Santo não estará aqui, você estará só. Você vai suportar a perseguição, você vai suportar a fome. Você vai suportar o sofrimento para ter uma esperança de ir ao céu. Senhor, eu vou sofrer, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que ser torturado, eu sei. Se eu tiver que morrer de fome, eu morrerei. Se eu tiver que morrer doente e por não ter a marca sobre a mão direita e sobre a testa para receber um antídoto, para receber uma vacina, eu vou morrer. Mas eu não vou aceitar essa marca, porque eu sei que se eu aceitar a marca, estará acabado para mim. Minha esperança terá fim. Eu não terei mais uma oportunidade de ser salvo. Estarei condenado para sempre. Você está pronto para isso? Por isso, repense a sua vida. Repense os seus passos. Repense o que você tem feito. Repense o que você tem vivido. Repense as suas prioridades. As suas prioridades. Irmãos, nós não somos uma religião. Nós não somos uma religião. Se nós não somos uma religião, nós não somos religiosos. Escuta isto. Eu não posso ir à igreja como religioso, como quando eu era católico, ou espírita, ou budista. Vou lá porque essa é a minha religião, recebi dos meus pais, recebi dos meus antepassados, bato o meu cartão. Não, nós não somos isto.
Nós somos povo de Deus. Nós somos santos. Nós somos família de Deus. Nós temos relacionamento com Deus, com o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, o primogênito dentre os mortos. Nós temos relacionamento com Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, nossa luz, nossa vida. Nós temos relacionamento com o Espírito Santo, nosso mestre, nosso guia, nosso consolador. Relacionamento. Por isso você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida na palavra de Deus. Isso. Precisa ter vida com Deus, relacionamento com Deus, para que você possa se preparar para este grande dia que está às portas. Está às portas. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Se você tem algo para consertar, conserta hoje. Não deixa para amanhã nem para depois, não. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amados,